Boa noite a todos, boa noite ao público presente. Em nome do nosso presidente, José Ferreira Alves, cumprimento os caros colegas vereadores. Em nome da minha esposa, que está aqui presente hoje, Natália Parisi, cumprimento as mulheres presentes. Se for falar em nome de mulheres, estamos bem representados hoje. Vocês vieram em peso, não só em quantidade, mas também com essa representação. Em nome da minha esposa, em nome da Valnéria Mota, em nome da Josi, do escritório JB, em nome da então, Cíntia e demais mulheres que estão aqui presentes. Hoje a casa está cheia. Eu gostaria que fosse por um motivo alegre, mas, infelizmente, é por um motivo triste. Eu vou começar falando sobre o trabalho, sobre o nosso trabalho, e, por último, eu vou abordar sobre o assunto da casa está cheia aqui hoje. Não é novidade para ninguém, eu estava em Brasília semana passada, num curso. Nesse curso, eu aproveitei alguns instantes e fui visitar o deputado Maurício Carvalho, que é o deputado federal, que me ajuda e que me dá suporte. Fiquei triste por ter conhecimento que uma UBS que a gente tinha conseguido para o município não vai ter mais condição de ser executada. Não vai ter, Amaury, pasme. Falta de experiência política, coloco minha de início, falta de experiência do secretário da pasta naquele momento e falta de condução do secretário de planejamento e chefe de gabinete do prefeito. Vou falar sobre o fato para vocês terem entendimento e vou tentar usar o tempo pertinente para não ser longa a minha fala. A população solicitou um posto de saúde para o pé de galinha, da forma que vários lugares até hoje está sem. E, naquele momento, eu liguei para a deputada Mariana Carvalho e a Mariana falou que estava pronto para atender. A secretária do momento falou que com 300 mil resolveria a situação do posto. E a deputada colocou uma emenda direta de 300 mil. No decorrer do período, vieram de mim e falaram que os 300 mil não dava o suficiente para fazer. Tinha que ser pelo menos 600 mil para a construção do posto. Inocência minha, falta de conhecimento no primeiro e no meu segundo ano de mandato, liguei para a deputada e solicitei um recurso maior. A deputada foi no Ministério da Saúde e conseguiu o recurso. Mas aí já aportou pela planta do Ministério. E aí foi liberado, naquele momento, 810 mil, aproximadamente. Não foi desenvolvido porque já tem a UBS do Brinite, e a distância entre um distrito e outro não suportava pela população, então, as duas UBS. O gestor municipal, na ânsia de salvar esse recurso, a gente transferiu ela para o bairro Primavera. E eu divulguei no bairro Primavera num monte de lugar, assim como eu tinha divulgado no Pé de Galinha sobre o recurso. E no bairro Primavera, mais uma vez, deu errado, Amaury. Porque quando foi licitar a obra, o recurso já não dava mais devido ao tempo que se passou. Mas também não chegaram em mim, que essa é a minha revolta, não chegaram em mim e falaram, vereador, os 810 mil hoje não dá mais, agora é 1.600.000. Vê com o deputado se consegue algum suporte, porque o município não consegue tudo. Eu vim descobrir isso agora. Quando eu fui verificar o recurso em Brasília, entrei em contato com o prefeito entrou em contato com a parte gestora, e aí eu tive essa notícia. Então, assim, aquele anseio de fazer um posto de saúde, onde eu tinha conseguido um recurso, se perdeu esse recurso, por falta de diálogo, por falta de uma boa conversa, Lorival, que hoje eu sei que não vai faltar, porque tanto o senhor quanto o nosso secretário, que é o Amaury, entende do trâmite e tem experiência suficiente para não deixar isso acontecer. E se o recurso for meu, não só os senhores, qualquer secretário do prefeito, e eu quero em especial o chefe de gabinete e o secretário de planejamento, convoque o vereador, quem for, e fala, vereador, o recurso do seu deputado está para perder, porque está faltando mais X recursos, ou está faltando a suplementação de documentação. É triste quando você prega para a população uma coisa que vai acontecer, que a população espera, e chega na reta final, vereador, a gente perde isso porque não tem. Faltou diálogo. Teve política,
teve o acesso, mas faltou diálogo para concluir. Essa é a minha indignação de hoje. E peço para o nosso prefeito municipal que não leve para o coração, mas eu tinha que vir aqui jogar para fora e desabafar isso. Porque eu mandei, Ita. Eu falei para o povo que ia ter, eu busquei o recurso, mostrava a cópia do sistema onde tinha acessado. Eu preciso disso aqui hoje. Você lembra, Reginaldo, que eu falei que o único lugar que o vereador ia ouvir é aqui nessa tribuna? E tem que ter cuidado com a sua fala e tem que ser ponderado. Mas, por outro lado, eu agradeço e parabenizo a Secretaria de Saúde. Sei que está cedo ainda, Mauri, está bem novo como secretário, mas pela experiência de vocês dois, eu acredito que essa condução agora o Paulo acertou na Secretaria de Saúde. E te parabenizo e te agradeço pelos atendimentos, porque eu sou um dos vereadores que te incomoda. A última ligação minha para você foi 11h30 da noite. A população cobra, irmão. Se precisar, eu vou ligar e vou cobrar. E te agradeço por me atender, por passar a ligação e por passar as respostas. E acredito fielmente que agora a Secretaria vai ter um bom andamento. Secretário de Obra, agora às 6h30 da tarde, a gente está vendo umas demandas aqui na rua. O Flavinho também atende muito bem. Em conversa com o Flávio, falando sobre o recurso da doisinha do Tabajara, a equipe está mexendo no bueiro lá e amanhã vai estar ainda mexendo. Cobrei sobre aqueles pontos críticos para ser resolvido. Cobrei sobre a situação do FITA, que a 12 vai estar no FITA. E aí ele me deu uma notícia seguinte. Tem um trecho da estrada lá que a cerca não dá a distância pertinente para que seja feito o FITA. Então, assim, peça aos nossos produtores, vai construir, vai fazer uma cerca na margem da estrada, deixa a área da estrada, deixa livre, porque tem lugar hoje que não consegue fazer, que não consegue executar por falta de situação de trecho de estrada. E aquela situação do Tabajara é uma dessas. Sobre a situação da, então, denúncia, fiquei apreensivo, como eu disse, estava em Brasília quando saiu o comentário, e aí a gente não tem conhecimento de fato. Sobre o comentário eu não gosto de falar, o que eu ouvi eu não tenho certeza, não posso garantir fonte de ninguém, o que eu garanto, a minha fonte é a minha. E hoje, só hoje, aqui na Câmara, o presidente fez a nossa reunião com os nossos vereadores, passou toda a questão da denúncia, fiz questão de ler ponto a ponto, parte a parte, tanto que eu fui o que mais demorei, né, presidente, para ler a questão daquela denúncia, e eu estou aqui hoje para me pronunciar. O que vai ser votado aqui hoje é a aceitação ou não da denúncia. E essa aceitação da denúncia nós temos que ser favorável, tem que ser investigado. E sai daqui hoje para criar uma comissão de investigação. E essa comissão vai ser votada entre nós, vereadores. É normal todo mundo ter medo. Eu não quero fazer parte da comissão, fulano não quer. Eu, Daniel, se fizer parte dessa comissão, se for votado e se eu for sorteado, fico feliz, presidente. Fico feliz, porque eu sei que eu vou estar executando o meu papel de vereador. Tem-se a lei, cumpra-se a lei. Tem a conduta? Respeite a conduta. Nós estamos aqui para isso hoje. A população não precisa ter medo de achar que nós, vereadores, estamos aqui, que vai prevaricar sobre a lei ou que não vai agir sobre a nossa conduta. Vai ser a conduta e vai votar e vai acontecer sim. Cada um responda sobre os seus atos. É um fato novo, histórico na Câmara de Machadinho, e porque eu vou correr da comissão e vou ficar fora. O jeito de eu mais aprender é estando dentro dessa comissão. E parabenizar aqui, doutora Gisele, pela sua conduta, pela sua fala, pela sua orientação, a forma que nos orientou, porque eu sei que se o rito não for correto, a ação que vai ser tomada aqui dentro, lá na frente, ela pode ser quebrada. Então, assim, nós hoje, vereadores, não entendemos 100% a forma do rito, mas estamos amparados e orientados pela Divani, que já foi vereadora e que tem conhecimento, pela doutora que está aqui hoje, e eu presenciei e vi, de cada vereador que estava presente, a sinceridade e a vontade de entender, de aprender e de fazer o que é certo. Pessoal, desculpa pela fala de hoje, igual eu falei, eu queria estar aqui e ver a casa cheia por um motivo alegre,
Infelizmente, não é. Mas vocês não precisam ter dúvidas sobre o meu posicionamento, sobre o meu trabalho, que ele vai ser em cima da lei e vai em cima do que é certo. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Uma boa noite a todos e obrigado.